Paz seja convosco. Amém. Vamos abrir a Escritura, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 24. O livro de Mateus, ele fala muito sobre os 6 selos do Apocalipse, mas é um mistério do 7º selo nesse capítulo 24. Vai estar inserido aqui. 24. Diz assim a Escritura Sagrada: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Podeis assentar. Amados irmãos em Cristo, mais uma noite a gente se reúne aqui no Senado, no meu lar, para adorarmos a Deus, né, na beleza da sua santidade. Pela graça de Deus, eu tive uma evolução para melhor, né? Usando os termos aí médicos, né? Em relação ao estado mórbido, né? Eu estou bem melhor da minha enfermidade, bem melhor, graças a Deus. Mas eu sempre meditei naquilo que Paulo falou. Paulo disse que tudo contribui, 8, né, de Romanos, para o bem daquele que ama a Deus. E se nosso amor está em Deus e o amor de Deus em nós, então, vamos agradecer, né, a Deus por todas as situações, circunstâncias que a gente venha a passar. E a mensagem desta noite, eu creio que seja uma recordação muito importante, como aquele que Pedro apregoava, ainda que estáis firmados na presente verdade, ele não ia se cansar de repetir aquilo que os irmãos sabiam. Porque eu olho para o carpinteiro, né, Daniel, que trabalha com produção de móveis. Um prego, para estar bem fixado, a gente dá vários martelados, né? Às vezes 1, 2, 3, 4, até mais. Né? Aí ele fixa. Assim é a doutrina. Né? A porta velha, levantada por Neemias, a velha doutrina do antiquado Espírito Santo, porque hoje existe um Espírito Santo muito moderno, né? Mas nós preferimos o antiquado Espírito Santo, a velha doutrina. Então, amados irmãos em Cristo, o título dessa mensagem é Guardados pela Fé Revelada. Ela é a 13ª mensagem, né, dessa terceira dimensão da primeira trombeta, né, totalizando 59 mensagens. E no cômputo geral nós estamos atingindo a 1088ª mensagem. Então nós estamos perto, muito perto, né, de nós entrarmos na segunda dimensão da trombeta, a primeira trombeta. Então nós estamos, ou nós estamos na terceira dimensão, perdão. Nós saímos dessa dimensão da primeira trombeta e passamos para a segunda trombeta. E a gente viu lá em Apocalipse capítulo 8, que aqueles anjos primeiro foram preparados para depois eles tocarem as trombetas. E aqueles 7 anjos, eles entraram em várias dimensões. Né? Então, é um assunto para outro dia. Mas eles viveram, atuaram e vivem em dimensões. Então, essa mensagem, ela é muito significativa, ela vem uma boa hora, e fica faltando mais 10 sábados para nós completarmos essa terceira dimensão. Então eu creio que grandes coisas virão. Né? A bem da verdade, Satanás vai nos atacar. Né? Ele sabe que Deus tem achado graça em nós, então ele vai procurar de todas as maneiras, todas as formas, nos impedir, nos atrapalhar. Né?
enfim, provocar situações adversas. Mas, se nós confiarmos no Senhor de todo o nosso coração, se nós apegarmos às Escrituras, se nós vivemos o assim diz o Senhor, o MP3. Então, se nós apegarmos ao Senhor de todo o nosso coração, nós teremos facilidade de vencer Satanás. Ninguém vence o inimigo com força física. Não se vence o inimigo porque você é religioso, porque você frequenta uma igreja, coisa assim. Não. A gente vence o inimigo pelo exercício de Urim Tumim, a dimensão da imagem e da sombra. O velho, eles falam, o velho do Testamento. Então, nós somos privilegiados do Senhor. Verdade. E o título da mensagem, interessante, né? Nós somos guardados pela fé revelada. Então, é uma proteção, é uma graça, é uma segurança que nós temos. E hoje, é dia 10 de Tammuz, 4º mês lunar, 3º ano sabático e 3º ano da última semana de anos do 8º silêncio. Até prometi, né, voltar a falar sobre os 8 silêncios. Uma dessas reuniões de igreja, no Lar dos Irmãos, ou até que no caso do nosso cenário aqui, vamos voltar a recordar sobre os 8 silêncios. São muito importantes. E isso, irmão, tem passado por alto. Pois o profeta disse que quando viesse aquele irmão, né, as vozes dos 7 trovões seriam descortinadas. Então nós vamos viver as vozes dos trovões. Nós vamos ver a voz dos 7 trovões, Apocalipse, capítulo 10, versículo 4. Quando João ia escrever, o Senhor não permitiu que João escrevesse. Então, os 2 Elias, a mensagem dos 2 Elias, a dimensão dos 2 Elias, elas estão em evidência. Em evidência. E a gente tem vivido isso aí. E nessa noite, então, pela graça infinita do Senhor, nós estamos reunidos aqui no meu lar, nesse cenáculo, para louvarmos e adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Foram dias de luta, dias de dificuldade, nós passamos, enfrentamos algumas coisas, né? Também peço que orem pelo irmão Davi. Ele viajou esse dia que passou, metade do dia, para São Paulo. Foi lá para o Presidente Prudente cuidar lá de um assunto particular em relação aos filhos dele. É uma missão difícil, né? Mas eu já orei por ele e que o Senhor o guarde, né, dessa viagem, né? Que o Senhor o proteja, né? Que o Senhor o abençoe e traga o nosso irmão de volta, né? Então, mas eu creio que tudo vai dar certo, tudo vai ser graça, tudo vai ser claro. Também nós queremos agradecer os irmãos pelas orações, pelos meus 30 anos de fé, né? Recebi mensagem, recebi telefonema, enfim, recebi abraço, carinho dos irmãos. Isso eu achei muito significativo, muito importante. 30 anos que eu vi a luz da vida, né? Eu vi a luz da vida, foi no dia, no calendário religioso, 31 de maio de 1985, 4 dias depois, essa luz pousou sobre mim. Então, de lá para cá, o Senhor tem me abençoado, o anjo tem me livrado de todos os males, e o Senhor tem me abençoado. Mas, eu habito num corpo pecaminoso, como os irmãos habitam num corpo pecaminoso. Então nós estamos sujeitos a paixões, sujeitos a erros, sujeitos a falhas. Agora nós não podemos pecar, né? Não, porque pecado é morte. Morte é separação eterna do Senhor. Então Deus tem nos abençoado. E essa mensagem hoje
aqui de Mateus 24, ela fala que surgiram falsos cristos. O que é falsos cristos? Falsas unções, falsos profetas, falsos pregadores. Mas esses falsos ungidos, falsos pregadores, eles fariam grandes proezas, né? Grandes maravilhas, e que, se possível, enganaria o eleito do Senhor. Então não é possível enganar o eleito do Senhor. Amém? Não. Aqui está revelado nessa escritura, né, que o eleito não seria enganado, mas a religião não. O sistema religioso, ele seria enganado. Ué, o que diz Apocalipse 17:8? Todos aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, desde antes da fundação do mundo, não iam se admirar, não iam se deixar levar pelas benesses da religião. Se é que tem alguma coisa boa nisso, né? Então, não se deixaria levar por isso. Por quê? Nós não somos crentes daquele dia que teve aquela reunião em algum lugar e levantamos a mão e alguém orou por nós e aceitamos Jesus. Não, nós somos eleitos de Deus desde a fundação do mundo. Agora, a nossa carne nos conduziu a negar o Senhor. Mas aprova Deus, pela sua bondade infinita, e nos trazer para o seu redil. Né? Então, nós, irmãos, nós não somos crentes de ontem, de ontem. Não. Nós somos crentes, nossa, de eternidade a eternidade. Né? Só que nós somos uma outra dimensão. Né? E hoje, Deus tem aberto o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Nós não vivemos de falsas unções, falsas pregações. Não estamos iludidos com essas coisas. O que diz Mateus, Marcos 16? Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Ora, os sinais não seguem. Eles não seguem. Por que o sinal não segue? O sinal está nos seguindo. Não estamos seguindo o sinal está nos seguindo. O sinal nos leva para a luz. E ele vem, vê o sinal, vem aqui o homem de Deus e vem a luz. E o que é a luz? A revelação. Ora, então nós somos guardados por uma fé revelada. Nós não vivemos um evangelho caça-níqueis. Não. Nós não vivemos um evangelho para enriquecermos através dos recursos das pessoas. Não. Todos nós aqui trabalhamos, né? Todos nós honramos a nossa alimentação, honramos o nosso lar, honramos nossa família e derramamos o suor, como está vindo, com o suor o homem ia cuidar da sua família, não é assim? E todos nós trabalhamos. As nossas mulheres são ativas, né? São pessoas de honra, de nobreza, de profundo caráter. Então, irmãos, nós somos abençoados pelo Senhor Deus. Nós não temos entre nós o espírito contencioso. Já tentou chegar, mas não tem força. Por que não tem força? Porque nós vivemos ou assim diz o Senhor. Nós não vivemos de quantidade, nós queremos a qualidade. Então, diante disso tudo, Deus tem nos guardado através dessa mensagem. Então, nós temos pela graça o sinal seguro, o sinal perfeito, e o que nos proporciona a bendita esperança de jamais, em momento algum, perder a alegria da salvação. Nós não podemos perder a alegria da salvação. Davi falou isso lá no Salmo 51. Ô Senhor, declamou a Deus, cria em mim um espírito reto, sonda o íntimo da minha alma, revela os meus pecados ocultos. Não permita que o seu Espírito Santo se afaste de mim e que eu não perca a alegria da salvação. Que oração bendita, né? Nossa! Porque ele queria perder tudo, menos a alegria da salvação. Então, riqueza para ele, dinheiro para ele, não, ele queria a alegria da salvação. Porque ele tem a alegria da salvação, ele saberia que estaria servindo a Deus em espírito e em verdade. Então Deus não escondeu o erro dos seus filhos.
Não. Não, Deus, a Bíblia mostra o erro dos servos e dos filhos de Deus. Mas ele mostra que todos eles foram restaurados e eles depois viveram, ou assim diz o Senhor. Então, amados irmãos em Cristo, então é motivo de intensa alegria estarmos guardados pela fé revelada. Já falei várias vezes aqui, né, sobre o homem espiritual. Né? O homem espiritual tem 7 dimensões. Né? E a 7ª dimensão é a revelação. Né? Nós não vivemos um evangelho teológico? Não. O que é teologia? Ciência que estuda Deus. Nós não estudamos Deus. Nós o adoramos na beleza da sua santidade através das Escrituras. Ele nos tem revelado as grandes verdades ocultas desde a fundação do mundo. Então nós somos privilegiados. Né? E isso nos faz crer que nós estamos na plenitude da dimensão da alegria da salvação. O glorioso exercício da fé revelada, esse sim, isso tem sido o quê? O refúgio, a nossa fortaleza, a nossa âncora, o nosso absoluto. Nós não estamos importando o que diz o bispo tal, o fulano tal, a autoridade tal. Não. Nós importamos com o assim diz o Senhor. Nós queremos viver o maná do dia. O de ontem já aconteceu. É o maná da hora, do momento. Nós não podemos ficar na periferia. Não, cuidado. O crente periférico é perigoso. Então, um passo com Deus e um passo com o mundo. Ele pode, um deslize, ir para o mundo e não voltar mais. Ó Satanás, era eleito, toda a glória, autoridade, poder, perdeu a eleição. Davi fala no Salmo, creio 69, Davi fala sobre aqueles irmãos que perderam a salvação, tiveram seus nomes riscados no livro da vida. Eu li certa vez um folhetinho, um pequeno livrinho, e ali o autor dizia, na hora que uma pessoa disse que aceitou Jesus, ele falou assim, agora escreve, Senhor, o nome dele no livro da vida. Nós não damos ordem para o Senhor. Não, você não manda Deus escrever no livro da vida. O que é o livro da vida? O Senhor Jesus Cristo, Ele que é o livro da vida. E nós somos nele, Ele em nós. E esse pregador diz. Determinando que Deus escrevesse o nome daquela pessoa no livro da vida, porque agora aceitou Jesus. Não, o nome dele, se ele é um eleito, já estava lá no livro da vida. Nós não damos ordens para Deus, irmão. Não. Nós não questionamos Deus, nós não podemos pressionar Deus. Não. A gente vai em oração, humildemente, pedir ao Senhor. Não existe essa história de você pressionar Deus. Isso é coisa de religioso. Não. A gente vai a Deus, coração contrito, lágrimas espirituais, né, em arrependimento. E Deus ouve a nossa oração. Né? Mas vamos comparar, meus irmãos em Cristo. Então, vamos comparar com Êxodo, capítulo 7, versículo 10. Abram a Bíblia aí, 7 e 10. Então, nenhum vento de doutrina nos abala. Não vivemos de questionamentos, mas da mais pura verdade. Nada contra a verdade, senão a própria verdade. Êxodo 7 e 10. Olha o que diz aí. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram como o Senhor ordenava. E lançou Arão sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. A vara de Arão se transformou em serpente. Mas, no entanto, lendo o texto, nós vamos encontrar que os encantadores, os sábios e os magos egípcios fizeram a mesma coisa. As varas deles também se transformaram em serpentes. Mas diz o texto que a vara de Arão destruiu.
a serpente de Arão, a vara transformada em serpente, destruiu as outras serpentes. Mas fica aqui uma indagação. Vejam que pelos dons dos verdadeiros, manifestou um poder, mas pelas mãos dos injustos, dos profanos, dos parricidas, dos matricidas, enfim, aquele povo rebelde, mentiroso e pecaminoso, manifestou também. Aí nós temos que prestar atenção. Esse dia atrás, a irmã me comunicou, a irmã José me comunicou, que ela estava na casa da mãe dela e a mãe dela fez umas perguntas para ela e ela confirmou, é verdade, né? Isso aqui é verdade, aquilo é verdade. Uma mulher, né, que faz companheirismo na Igreja de Deus e Amor, teve a visão, mas a visão da mulher enquadrou tudo perfeito. Agora, o que eu tenho que analisar? Não é o dom manifestado, meus irmãos, é a doutrina que se vive. Qual é a adoração deles? Como é que ela adora a Deus? Porque senão cai que, no caso, alguém via aqueles magos transformando também as varas em serpentes. Não, vamos seguir a fé desse mago, vamos seguir a fé de Faraó, vamos seguir a fé do Egito. Aqui Deus está operando. Cuidado! Como você brinca aí, mãe. Cuidado! Né? Não fala assim com o comandante. Cuidado, porque isso é enganoso. Mas nós, irmão, Deus tem nos guardado dessas coisas. Nós não vamos ficar aí iludidos em manifestações daqui e de lá. Não. Porque isso aqui é um ensinamento fora do comum para nós. Que o mundo religioso desconhece. Não é porque uma pessoa orou e alguém ressuscitou que nós vamos seguir a fé que aquela pessoa está vivendo. Ué, quem diz Mateus 7? Mas, Senhor, não fizemos tantas maravilhas, não operamos tantas maravilhas, né? Cego chegou, morto ressuscitou e tal. O que disse para aquele povo? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quem sabe, se naquele dia lá estivesse num denominacional, dessas igrejas tradicionais aí, vendo aqueles magos fazendo aquela grande maravilha, oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, Deus está nesses homens. Não, de forma nenhuma. Está entendendo? Bonito, belo, portentoso, mas enganoso. Deus, irmão, Ele permite. Deus permite tanta coisa. Então aqui nós temos uma grande lição. E o apóstolo Paulo fala em Romanos, né, 11, 29, né, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ora, como isso é profundo. Os dons manifestaram para aqueles magos. Os dons se manifestaram ali com Moisés e Arão. E Faraó viu aquilo. Ah, isso que vocês falam, está também fazendo. E endureceu o coração. E não vou deixar ninguém sair daqui. Ah, mesmo com o que vocês fazem, eu também faço. Então a gente fica tranquilo, a gente fica feliz, porque o Senhor tem nos abençoado. Amém, irmãos? Eu não tenho nada contra a religião de ninguém, contra a denominação nenhuma. Não, não. Ah, mas eu não creio nessa fé. Eu não creio. Se alguém vem trazer alguma doutrina para mim e não vive a doutrina que eu vivo, eu não recebo ele aqui. Eu não. Então tem um povo que anda pela rua aí e tal, não quero entrar em mérito de fé de ninguém, mas para que eu vou recebê-lo? Se a fé que ele vive é a dos magos, a fé que ele vive é desses encantadores, desses sábios. Não, para lá essa fé. Vou ficar com a minha. Porque eu tenho certeza que a minha escrituriza. Não que eu sou melhor que os outros, não. O melhor é Deus. Eu não sou melhor que ninguém. Ah, mas o nosso Deus é bom, glorioso, santo e bendito. Isso é manifesto através do Urim e Tumim. Hoje existe muita pomposidade, muito movimento, tanta coisa, não sei o que e tal. Aqui era um bar, agora vira uma igreja, como eles falam, uma igreja. Daqui a pouco aquela igreja vira um motel. Isso é confusão, isso é blasfêmia.
E Deus está abençoando. Você está abençoando coisa nenhuma. Deus, irmão, você é mais intransigente. Deus, nessa hora, não está falando desse mundo religioso aí, não. Não, é um outro Deus que está falando com eles. Não Deus escriturístico. Deus está falando com os eleitos. E eles não creem em predestinação, eles não creem em profeta, não creem em nada, porque não creem na Escritura. E Satanás não está preocupado se alguém tem a fé assim ou assim, ou que deixe de ser. Não. Ele está preocupado com a pessoa ficar fora da Escritura. Aí que reside a preocupação de Satanás. Aí que existe a ação dele. Que você pode estar na reunião de fé e não viver a Escritura. Ué, não é verdade? Ué, quando Deus chamou seus filhos, lá Jó capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, e fez aquelas duas grandes conferências, Satanás veio junto. Ele era perdido, mas ele veio junto. E Deus falou, tu vem, Satanás. Ah, eu vou ter a terra. Aí Deus falou, visse meu servo Jó lá na terra? O que guardava Jó? A fé revelada. O que protegia Jó? A fé revelada. Mas Satanás foi lá. E Satanás entendeu que Jó era a resposta. A resposta são os filhos de Deus. Ele entendeu que Jó era a resposta. Ele era um servo do Senhor Deus. Um escritor da Escritura. Mas os filhos estavam com Deus nas duas grandes conferências, né, para se servir do que os servos nos legaram. Nós não somos servos de Deus. Não. Filhos. O servo é aquele que trabalha, aquele que escreveu, aquele que labutou e trouxe a mensagem para nós. Ele não serviu. O que o anjo disse para João? Eu sou teu servo. Mas a Bíblia diz em Hebreus 1,14, né, que os anjos são o quê? Espíritos ministradores para ajudar aqueles que vão herdar a salvação. Oh, que beleza quando Daniel encontrou com o anjo Gabriel no sacrifício da tarde. Aleluia! O anjo me visitou também no sacrifício da tarde, a oração do entardecer. E aí ele revelou para Daniel sobre as 70 semanas. Nós precisamos do Espírito Ministrador. Nós precisamos. É escriturismo. Não é coisa de fantasia, não. É a verdade. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme. E como é que a gente teme a Deus? Vivendo as Escrituras. Nós temos a anjo. Está ali para nos ajudar. Ele protegia Daniel. Ele lutava por Daniel. E ele luta por nós. Eu creio. Creio assim? É verdade. Então, como isso é profundo? A falsa ilusão de falar línguas estranhas ser um batismo do Espírito Santo, de forma nenhuma nos atormenta, nos perturba, coisa nenhuma, né? Porque isso tem levado muitas pessoas a entender erroneamente as coisas. Não é porque alguém fala língua estranha que ele tem o Espírito Santo de Deus. Não é verdade isso aí. E que ele é batizado no Espírito Santo. Nós já vimos sobre o batismo do Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo não é falar língua estranha, é viver toda a Escritura. Ora, se nós estamos em processo de restauração, a gente não vive ainda toda a Escritura. Concorda comigo? Nós estamos vivendo grande parte dela. Nós não vivemos tudo. Onde é que está isso, mano? Filipenses 1,6. Né? Não é assim? Filipenses 1,6. Que nós seremos restaurados até o dia do arrebatamento, até o dia de Cristo. Se nós vamos ser aperfeiçoados, irmão, é porque alguma coisa errada ainda tem no nosso meio. Alguma falha, alguma coisa. Qual o maior erro que tem no nosso corpo? O pecado da carne. Enquanto você não se libertar desse corpo, você não tem o batismo no Espírito Santo. Né? Não temos. Então, amados irmãos, mas Deus tem nos ajudado. Nós estamos vivendo num mundo gentil, muito pecado, confusão. O irmão me comunicou que houve um crime bárbaro aqui agora, aqui, pertinho aqui, em Cidrolândia, lembra? Cidrolândia, coisa absurda, né? Como que houve agora uma cidade no interior de São Paulo, se não lá, pegaram umas moças e trucidaram as moças, uma coisa Piauí. do Piauí, uma coisa espantosa, vergonhosa.
Mas o mundo gentil sempre foi assim. Sempre viveu de estrupo, de roubo, de corrupção, de engano e de mentira. O que é a lei de Moisés? O ensinamento do que o mundo aí vive. E se nós seguirmos a lei de Moisés, jamais a lei será sobre nós. Nós não estamos debaixo da lei. Não. Por que não estamos debaixo da lei? A gente não fere a lei. O que diz o provérbio? Se alguém não ouvir a lei, até a sua oração é o quê? Abominável. Está lá em Provérbios. A pessoa está orando a noite inteira, a madrugada inteira. Deus não está recebendo nada. Por quê? Ele não vive a lei do Senhor. Agora, nós vivemos a lei porque nós somos melhor que os outros? Não. Porque Deus também achou graça em nós. E nós estamos no caminho certo. Estamos, graças a Deus. Olha o Salmo 68, 18. O que diz? Então veja, irmãos em Cristo. Eu dou graças a Deus pela revelação da Escritura, graças a Deus pelo conhecimento que o Senhor tem nos dado, pela força da renúncia dos nossos corações. Né? E às vezes meu espírito fica meio agitado, porque eu queria, né, no meu coração, que as pessoas rendessem a Deus com toda a força da alma daquela pessoa. Mas não é bem assim as coisas, né? É uma coisa, você vai lavar uma calça dessa, que eles falam, como é que é? Jeans, né? Para mim é Jeans. A tal da Jeans aí, na mão, não é fácil não. Então você pega. Assim são os cristãos. Uns, a limpeza é mais rápida, outra é mais lenta. Mas o importante é querer mudar. Né? O importante é querer se transformar. O importante é se restaurar. Esse que é o importante. Né? Quando Paulo, quando ele encontrou com aquela luz, lá em Atos capítulo 9, né? Aquela luz cegou a Paulo. O que houve com Paulo? Uma transformação. Paulo foi transformado, meus irmãos em Cristo. Ele rendeu-se a Deus naquele momento. Não ficou conjecturando, não. Eu estou há quantos anos pregando essa mensagem? 23 anos para completar, né? Agora, inclusive. Tem gente que não renunciou ainda às coisas mais banais da vida. E Josué, que chegou ali em Gilgal, dividiu a terra em 7 partes, falou para eles: pegue os seus deuses, seus pais, jogue isso fora, renuncie a essas coisas. Tantos anos, Moisés falando, Josué falando, e aquele povo rebelde, contumaz, dando trabalho. E hoje? Mas eles não estavam no meio dos gentios, eles não viviam junto com os gentios, eles tinham a sua pátria terrena, né, conquistada. Né? O telúrico, ou seja, a terra, eles conquistaram. E nós que estamos no mundo gentil? Então a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência. Porque a vaidade está aí, ó. A internet está aí. A gente tem que voltar a falar também, irmão, nas 7 dimensões do grande abismo. Né? Muito importante aqui. Então, amados irmãos em Cristo, que Deus possa nos ajudar. Que Deus possa fazer com que a gente renuncie. Que a gente seja mais humilde, mais simples, né? E mais apegado ao Senhor. Então o Salmo 68 diz: tu subiste ao alto, levasse cativo o cativeiro, recebesses dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Então rebelde tem dom. Olha lá os magos, olha lá os sábios, os encantadores. Aqui. Então, nós temos que ter o discernimento. É igual uma pessoa, um médico, né? Ele não vai operar uma pessoa sem fazer um exame, né? Ele vai fazer um exame, né? Ele vai auscultar o coração da pessoa, ele pede um exame, ele pesquisa, ele vai, ele medita. O bom médico. Não, como alguém já me falou, o médico nem olhou para a pessoa com saúde e deu uma receita para a pessoa. Não, joga essa receita fora, você pode estar tomando um veneno e morrer logo em seguida. Nem olhou para a pessoa, ele já receitou. Não é assim. O bom médico ele examina. Ele é cauteloso. Né?
Ele vai vendo, vai observando. Eu faço um paralelo da profissão do irmão. A profissão dele é dar cautela. O engenheiro não pode estar desenhando um mapa porque sabe desenhar um mapa. Não! Primeiro vai ver os pontos, não é assim, irmão? Lá no terreno, vai soldando, vai. É igual mesmo. Bom, agora eu posso traçar a poligonal, né? Posso traçar poligonal, eu posso fazer agora. Mas antes não, tem que haver o exame. Olha, ele vai lá em terra, ele vai lá no meio do mato, no meio da selva lá, sondar o terreno. Então, amados irmãos em Cristo, ora, nós podemos dizer que nós somos felizes, meus irmãos. Viu? Bendito seja o grande Deus que nos salvou e nos revelou essas grandes verdades. Então nós somos guardados pela fé revelada. Não por um dogma, não por uma crença, ou costume de qualquer igreja. Não. Eu não os tenho como maus, mas eu não quero essa fé. Eu prefiro essa aqui. E o profeta disse que um grupinho ia ouvir. Realmente, nós não somos um grande grupo, vamos dizer assim. Não, é um grupinho. É assim mesmo. Temos algumas coisinhas, né? Alguns probleminhas surgem. Mas digo, graças a Deus, nós não vamos se iludir com nenhum vento de doutrina. Ó, isso, irmãos, está lá em Deuteronômio 29, 29. O livro de Deuteronômio é um livro muito importante, que ele resume toda a lei de Moisés e nos traz esse conselho aqui. Ó. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, e as reveladas para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Ora, então o Evangelho, sem a revelação escriturística, é um caos. Por que as denominações ficam nesses altos e baixos? Porque eles vivem ideias humanas, doutrinas humanas, conhecimentos filosóficos, mas não vivem o assim diz o Senhor. Então, sem a revelação da Escritura, a probabilidade de alguém se dominar é 100%. 100%. Ora, lembrei-me aqui, a irmã me trouxe uma notícia hoje. Ela encontrou com um irmão, aí na cidade, né, irmão? Lá no hospital. No hospital militar encontrou com o irmão. E ele deu notícia que o sogro dele havia falecido. E o sogro dele veio aqui, assistiu várias reuniões de fé aqui no SEDAC. Chegou um dia que colocou os cotovelos sobre a mesa, dizendo, então eu não sou crente. Mas fui à casa dele, fiz algumas reuniões, mas eles o quiseram. E ele partiu para a eternidade, não vivendo nada da mensagem escriturística. Agora, o sangue dele, Deus não vai requerer de mim, né? Porque eu disse para ele a verdade. Ele ouviu tudo e renunciou. O que podemos fazer? Nada. Nada. A gente não tem que obrigar ninguém a fé nenhuma. Se Deus não te transformar, não é eu que vou transformá-lo. Eu posso dar um bom exemplo de transformação, mas eu não tenho esse poder de transformar ninguém. Né? O meu coração é fraquinho, o seu coração é fraquinho. Como um coração fraquinho vai querer ajudar o outro coração fraquinho? Não. Agora Deus fortalece esses dois corações unidos no amor. Ah, Deus fortalece esses dois corações unidos na palavra. Nós somos fracos. Por isso temos sido fortes. Paulo falou, né? Quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Porque você vai buscar, você vai procurar, você vai lutar, você vai fazer de tudo para vencer. Aí vem a nossa fortaleza. E a nossa riqueza é a fé revelada. Então, irmãos em Cristo, sem a revelação, então nós não podemos fugir da dimensão urim-tumim, né? Que significa as luzes da revelação, né? As dimensões da imagem e da sombra. Não, nós, graças a Deus, nós seguimos isso de todo o nosso coração. Eu falei em Daniel, não foi? Está lá em Daniel capítulo 9, versículo 21. E diz a Escritura, tanto eu, digo, ainda falando a oração,
O varão Gabriel que eu tinha visto na minha visita, na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. O anjo Gabriel, o anjo da revelação. Ele que chegou até Maria e falou para ela que o que estava nela era gerado pelo Espírito Santo e o seu nome seria Jesus. O anjo Gabriel que me visitou naquele sacrifício, naquela tarde, né, de janeiro de 1993, 7 de janeiro de 93. Então, irmãos, o anjo Gabriel, um espírito ministrador, veio até o profeta, né, e fez o profeta entender a profecia de Jeremias sobre as 70 semanas de Jeremias, os 490 anos. E sendo que Jesus pregou a metade da última semana, enquadra perfeitamente lá com Daniel capítulo 9. Então Deus tem nos concedido esse privilégio inaudito. Portanto, nós podemos dar glória ao Senhor. Amém? Pode dar glória a Deus. É verdade. O mundo está perdido, como o irmão estava falando hoje. Isso que aconteceu agora em Cidrolândia, absurdos, dos absurdos. Não tem Deus na vida deles. E a religião quer salvar todo mundo. Não. Deus só salvará os seus filhos. Deus só restaurará os seus filhos. Então nós não vivemos de falsas adorações, mas na verdade nós vivemos o assim diz o Senhor. Aqui em Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, ele traz uma palavra bendita para nós. Manuseie a voz do sétimo anjo, com tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Qual é o grande segredo? Qual é o grande segredo? Os filhos. A medicina está perdida, meu irmão. Agora surgiu um outro vírus, mais forte que o anterior, e eles não têm vacina, eles ainda não chegaram à conclusão, eles ainda não conseguiram nada na Coreia do Norte, né? Agora, matando 70 pessoas por lá. Então, o segredo é o Filho de Deus. Nós somos o segredo. E todas essas pragas que estão acontecendo, elas são sinais que nos seguem, né? Nos seguem, que nós vamos para o rapto. Quando Moisés foi para o rapto terreno, as pragas vieram antes do rapto. Mas antes das pragas, a mão mudou de cor. Grande sinal daquela hora. Então, meus irmãos, se nós temos os sinais da volta do Senhor, por que turba a nossa alma? Nós não temos que ter medo de morrer. Medo de quê? Diz que aqueles que creem no Senhor nunca morrerão. A nossa carne, isso aqui pode morrer a qualquer hora aí. Ou o nosso espírito vive. Que aquele que crê no Senhor, mesmo morta a carne, viverá. Então nós somos, enfim, nós somos mais do que privilegiados. E vamos caminhando nessa luz, vamos andando, né? E nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Nem a fome, nem a tristeza, nada nos separa do amor de Cristo. Porque nós não visamos bens materiais, bens espirituais. Nosso tesouro está lá dos céus, uma cidade reservada para nós. E aqui em Romanos 8,19, o profeta fala, Paulo, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia! Paulo anelava ver os filhos de Deus. O irmão profeta, ele queria ver, tocar nos filhos de Deus. Paulo falava isso, que Paulo queria ver como nós íamos, como seria o nosso porte, no meio de tanta podridão, de tanta corrupção, de tanta mentira. Olha o nosso país aqui, uma vergonha, em todos os sentidos. Todos os setores corrompidos, tudo debaixo de corrupção, uma vergonha total. E nós estamos aqui no meio dessa lama. Mas no meio da lama é que um lírio cresce,
enfeita e dá perfume. Aleluia! Nós somos os lírios no meio de tanta sujeira, de tanta mentira, de tanta violência. E Paulo queria ver. Então nós estamos vivendo a dimensão gloriosa nos filhos de Deus. Então que Deus nos guarde no seu grande amor. O mundo está tomado pelas pragas do Egito, mas Deus nos tem guardado e abençoado. Por isso veio tido a mensagem, meus irmãos, guardados pela fé revelada. Que essa paz bendita permaneça no coração de cada um. Rogo as suas orações, né? E também quero que os irmãos, na nossa oração, consagrem as vésperas comprando para o crescido que vai nascendo. E também agradecer ao nosso irmão Bortoluz, que ele trouxe não sei como é o nome, bebê conforto, né? É isso mesmo? Trouxe, deu um presentinho para a menininha. A gente estava pensando em comprar daqui a alguns dias, o irmão trouxe, né? Que Deus o abençoe por essa dádiva, né? E as orações dos irmãos, tudo, né? E que essa criança nasça, que cresça, nunca seja chegada a vício algum e sirva ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um. Agradeço os irmãos pelas orações. E como disse Josué, até aqui me ajudou o Senhor. 30 anos de fé, 30 anos de luta, mas 30 anos de muitas bênçãos do Senhor. Amém? Lutas vamos ter, dificuldades vamos enfrentar, mas o Senhor sempre pelejará por nós. Nada nos separará do amor de Cristo. Fiquem com Deus e que a paz bendita do Senhor esteja em cada coração. E vejo que a nuvem pousou sobre nós nessa noite. O Senhor está entre nós. Amém? Fiquemos em pé. Amém.